Quero convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o 37. Como eu havia dito aqui, nós estamos nesse mês de agosto e de setembro, focados em missões. Vamos estar fazendo algumas movimentações como igreja, visando alcançar pessoas, visando orar por pessoas, visando ser bênção na vida das pessoas, né? Fazendo o papel da igreja. Domingo à noite eu preguei uma mensagem. Se você não pôde estar aqui, domingo pela manhã, eu preguei uma mensagem. Se você não pôde estar aqui conosco, vá até o nosso canal lá no YouTube, o CSN TV, assista uma mensagem. Nós estávamos compartilhando sobre o chamado da igreja. Uma igreja que se senta à mesa precisa se levantar para ir até as nações. Então, Deus foi o maior de todos os missionários, porque Deus enviou o seu Filho. O maior de todos os missionários foi o próprio Deus, que enviou Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, celebrando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Se Deus não tivesse enviado o seu Filho à terra, nós certamente estaríamos ainda, né, com o nosso encaminhamento para as trevas, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus veio cumprir o papel de resgatador. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de todos, não de alguns, mas de todos os nossos pecados. Todo escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, cravado naquela cruz do Calvário, e agora nós podemos levantar as mãos e dizer: eu sou livre, aleluia, eu sou livre. Dá um aplauso ao Senhor nessa noite, aleluia. Então eu tenho me debruçado e pedido a Deus que me dê uma palavra muito relacionada a estarmos indo fazer missões. E Deus me mostrou algo nesse texto que já preguei inúmeras vezes, já preguei várias vezes, para compartilhar com você de uma forma bem breve, algo que está pulsando, né, pulando nessas letras relacionado a uma atitude missionária. Ezequiel capítulo de número 37, nós vamos ler até o versículo de número 11. Veio, pois, a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos ossos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então ele me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu estava profetizando, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então eu olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles. Depois cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não
havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então eu profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e se colocaram de pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez e pedimos que a tua palavra encontre um espaço dentro do nosso coração para frutificar. E através dessa frutificação, algo que nós já estávamos sem esperança, algo que nós já estávamos sem a possibilidade de transformação, possa começar a viver algo novo, que possa começar a gerar em nós esperança e certeza de que os céus estão trabalhando em nosso favor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Eu já preguei várias vezes nesse texto, muitas vezes. Uma das palavras que mais mexeu com o meu coração nesse texto de Ezequiel 37, inclusive foi uma palavra que a pastora Marisângela pregou, quando Deus deu a ela uma frase de que nós não somos narradores de tragédias, nós somos profetas. Deus não nos chamou para narrar uma situação ruim da nossa vida. Deus nos chamou para sermos profetas e liberarmos uma palavra para que aquela situação possa ser transformada. Mas quando eu estava orando e pedindo a Deus para mexer com o meu coração a respeito dessa palavra, Ele me trouxe a esse texto e me mostrou que Ezequiel 37, ele não é apenas um texto onde eu sou usado como profeta. Ezequiel 37 não está fechado em uma situação onde alguém é levado a um determinado lugar, aonde tem um caos, e ali ele permite ser usado por Deus para mudar. Ezequiel 37 também é uma história de uma completa dependência da vontade soberana de Deus. Ezequiel 37 está nos mostrando algo muito interessante. E por um tempo ainda neófito, ainda novo na fé, eu achava que Ezequiel 37 era um momento que Deus pegou o profeta e levou de verdade para um lugar onde tinha muitos ossos secos. Mas na verdade, Ezequiel 37 é uma visão. Não era algo que ele entrou num cemitério como um endemoniado que tem lá no Evangelho de Marcos, que vivia, que morava no sepulcro. Aquele endemoniado de Marcos morava no cemitério, se cortava com ossos, num lugar onde ninguém poderia passar, até que Jesus resolve ir naquele lugar onde ninguém podia estar. Aprenda uma coisa: Jesus vai a lugares aonde ninguém consegue chegar. Jesus alcança corações aonde ninguém consegue chegar. Jesus alcança mentes que ninguém consegue chegar. Jesus consegue fazer e ir a lugares que ninguém gostaria de ir, mas Jesus tem coragem de ir lá e transformar a vida daquelas pessoas. No Evangelho de Marcos, aquele homem morava no cemitério. Nesse caso não, é uma visão. Deus leva o profeta através de uma
visão, e nessa visão, esse profeta está no meio de um lugar cheio de ossos. Mas não eram ossos comuns, eram ossos que não tinha mais o que fazer, eram ossos que não dava para resolver o problema de nada, não dava nem para fazer sabão. Se você não sabe, sabão é feito com osso. Lá em Vila de Cava tem uma fábrica de sabão, que eles passam nos açougues e pegam os ossos para fazer sabão, vela e um monte de coisa. Tu está tomando banho com osso. Não, aqueles ossos não serviam mais para nada, não havia nenhuma utilidade para os ossos que aquele profeta viu naquele vale. A Bíblia diz que eles estavam sequíssimos, que não dava para fazer nada, não havia a mínima possibilidade de resolver o problema daqueles ossos. E o profeta chega naquele lugar, e quando ele chega naquele lugar, Deus faz uma pergunta para ele: você acha possível esse problema ser resolvido? Eu estou usando a linguagem para você entender, porque Deus pergunta para ele: poderão esses ossos reviverem? Deus está falando: você acha que esse problema tem solução? O profeta diz: eu creio que tem, mas quem decide é o Senhor. Eu creio, mas a decisão é sua. Eu creio, se o Senhor quiser, muda. Eu creio que a resposta vem, se o Senhor quiser, a resposta vem. Nós precisamos entender, irmãos, que não é vontade minha e vontade sua, Ele é soberano. O profeta está dizendo: Senhor, eu acredito, se o Senhor quiser. Esse mesmo endemoniado, quando Jesus chega perto dele, ele diz assim: ó, se o Senhor quiser, o Senhor me liberta. A grande questão, irmãos, é que nós não temos tido tempo de intimidade para descobrir o que Deus quer a respeito do momento que nós estamos vivendo. Eu já perdi muito tempo pedindo para Deus abrir portas que Deus nunca abriu. Eu já pedi muitas coisas para Deus e perdi tempo ali, quando na verdade não era o que Deus queria fazer na minha vida. Esses ossos podem reviver? Essa situação pode mudar? Eu acredito, se o Senhor quiser. O que a palavra de Deus diz? Eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então o profeta está diante de uma situação. E quem era essa situação? Qual era essa situação? Essa situação era a casa de Israel, o povo de Deus, que estava completamente sem esperança. Domingo, no meio da minha pregação, eu disse que um dos nossos maiores desafios pregando é pregar uma palavra de manutenção da fé e da esperança do povo. Dificilmente a gente pode vir aqui e exortar e confrontar, porque as pessoas, elas estão tão melindradas, elas estão tão, sensíveis, que eu duvido que a maioria dos crentes de hoje assistiria um culto na igreja de João Batista. Não, João Batista eu não vou lá não. Imagina, eu vou chegar lá na porta, ele: raça de víbora. Não, que é isso, me chamar de víbora? E o pior é que desce a escada rastejando. As pessoas estão tão sensíveis. Nós não queremos ouvir o que Deus quer falar, nós queremos ouvir aquilo que traz benefício para a nossa alma.
Quase as mensagens não se fala mais de cruz, de pecado. Não existe mais pecado. Se for falar de pecado, podemos até ser processados. O povo de Israel está aqui, sem esperança. O povo de Israel, completamente sem fé. O povo de Israel, ali, é o que diz o texto: esse é o meu povo, que não tem esperança. Os ossos são o meu povo, que não tem esperança, que não conseguem mais enxergar uma mudança, se acomodaram com aquela situação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: nós não podemos nos acomodar com uma situação que não faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Não é assim mesmo. Não, deixa assim mesmo. Não. Deus chamou o profeta e disse: você está vendo o que está acontecendo, Ezequiel? Olha como o povo está, meu povo, o povo que eu alimentei, o povo que eu abençoei, o povo que me conhece, o povo que ora, que me busca, está se acomodando com situações que podem ser transformadas. Eu queria que você olhasse para esse irmão que está do teu lado e dissesse para ele: olha, o que está acontecendo hoje pode mudar. O que está acontecendo hoje não é para você se acostumar, é para você se levantar, porque você vai liberar um assim diz o Senhor, e essa história não vai terminar desse jeito. Você crê nisso, meu irmão? Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu creio, mas só tu sabes. E aí Deus diz no verso 4: então você se levanta e profetiza da seguinte maneira: ossos secos, ouça o quê? Ouça o quê? O profeta tal? Ouça o quê? O podcast tal? Ouça o quê? A palavra do Senhor. Sabe o que tem poder para mudar a nossa história, irmão? A palavra. Sabe o que tem poder para mudar o nosso casamento? A palavra. Sabe o que tem poder para mudar as nossas finanças? A palavra. Sabe o que tem poder para mudar a nossa vida? A palavra. Você lembra da dracma perdida? Lembra da dracma perdida? Para achar a dracma, o que foi preciso? A primeira coisa: acende a luz. A palavra é a luz. Nada muda se não houver palavra. Algumas pessoas dizem assim: não, minha vida mudou quando eu entrei naquela igreja. Não, não foi. Foi a palavra que através daquela igreja chegou ao teu coração. É por isso que eu tenho, todas as vezes, na virada do ano, a minha oração, a gente coloca até nos nossos informativos: Senhor, que essa igreja continue sendo uma igreja bíblica, uma igreja de palavra. Profetiza a palavra. E olha que coisa interessante, Joyce. Quando a palavra foi liberada, diaconisa Andréia, a Bíblia diz que começou a mudança na liberação da palavra. Eu amo louvor, vocês sabem disso, mas louvor só arrepia, louvor só mexe com a alma. Quem mexe com o corpo, com a alma e com o espírito é a palavra. A Bíblia diz que o profeta começou a profetizar, e Deus diz assim: olha, quando você começar a profetizar, eu vou colocar nervos sobre os ossos, vou fazer crescer carne, vou estender pele, depois vou colocar o espírito, e aí você viverá e saberá que eu sou o Senhor. Verso 7: então profetizei como ele me ordenou. Irmãos, nós vamos para a rua evangelizar, e eu disse domingo aqui: se você não souber o que falar para a pessoa, diz que Jesus Cristo voltará. Como ele vai voltar? Não sei. A gente até viu, como é que é aquela história bem da fé, morreu, a gente não sabe,
terceiro dia e vai voltar voando. Como é que é aquela frase a nossa fé? A gente crê numa virgem que teve um filho, né? A gente crê numa virgem que teve um filho, num Deus que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, e quando voltar para buscar a igreja, ele vai voltar voando. Não é uma loucura? É ou não é uma loucura? Como é que explica isso para um doido? Cara, eu não sei, eu sei que tu é doido, mas deixa eu te falar, o Deus que eu sirvo nasceu de uma virgem, ninguém tocou nela, ninguém, e o cara ainda assumiu o bagulho, né? Se fosse hoje o cara ia meter o pé, o cara assumiu o bagulho, não é meu, deixa comigo, é meu. Depois botaram ele dentro de um sepulcro, a pedra rolou sozinha, quando foram ver não tinha nada, só tinha um lençol lá, dizendo, vou voltar para buscar o lençol. E quando voltar, ainda vai voltar voando. Você consegue imaginar o grande dia, irmão? Você está andando na rua, daqui a pouco, ó, é um pássaro, é um avião. Não, é Jesus voltando para buscar sua noiva. Ah, meu irmão, é louco. Os caras pensam que nós é doido, e nós é doido mesmo. Acreditar num negócio, num bagulho desse, a gente é doido, mas só a gente sabe o que esse Deus Todo-Poderoso fez para nos resgatar e nos dar vida e vida em abundância. Amém? A Bíblia diz que ele começou a fazer conforme Deus mandou. Aí, irmãos, vem a parte mais difícil da vida do crente. O quê? Esperar o processo. Porque o que a gente imagina aqui que foi pá, ainda que tenha sido pá, teve um processo. Primeiro processo, os ossos se juntarem um no outro. E olha como Deus é criterioso e organizado. Primeiro o osso se juntou no osso. Para segurar um osso no osso tinha que ter tendão. Diz o texto que depois que o osso se juntou no osso, vieram os tendões. Está escrito aqui, os nervos, em algumas traduções tendões. Depois que o nervo grudou no osso, aí veio a carne, a musculatura. Porque não dá para botar carne antes do tendão. Não tem como. Osso, plá. Agora amarra. Agora bota a carne. Depois da carne veio a pele. Não dá para botar a pele antes da carne. Ou seja, tem um processo. Diga para o irmão, você quer ver as coisas mudando? Fala para ele, quer ver as coisas mudando? Quer ver o milagre acontecer? Fica firme durante o processo. Aqui não, mas tem gente que foge do processo, irmão. Não, eu quero logo assim, ó, no estalar de dedo. Não, tem um processo. Deixa eu pensar se eu falo. Eu tenho problema, irmão. Vocês sabem disso, né? Que eu tenho problema, né? Além do problema mental, que tem dia que eu não tomo remédio, eu tenho um problema com algumas coisas. Eu tenho problema quando a pessoa se converte e já quer trabalhar direto em um monte de coisa. Quer ser porteiro, quer ser obreiro, quer ser não sei o quê. Calma, irmão, tem um processo. Tem um processo, calma. Tendão tem que amarrar, tem que nascer músculo, tem que nascer pele. Não dá para botar a pele antes do tendão. Se botar a pele antes do tendão, na hora que o osso der uma esticada, arrebenta. Então tem um processo. Tem que entrar na escola, tem que batizar, tem que fazer parte do discipulado, tem que conversar com o pastor. Tem um processo. Não, mas eu estou com fogo. Olha, eu já estou até vendo anjo subindo e descendo. Calma. A pastora Mariana disse que excesso de santidade também é pecado. Sou muito santo. Eu não sento mais, né? Nem todo mundo na igreja sai para sentar comigo. Uma vez teve um irmão que falou para mim assim: o senhor é crente mesmo, pastor? Eu falei, por quê? É porque o senhor conta um monte de história no púlpito, o senhor fica rindo. Eu falei, você queria que eu fosse crente para ficar com cara
de maracujá, irmão? Ele me libertou. A Bíblia diz que minha boca se encheu de riso, meu irmão. Eu vou para o céu feliz. Se você for para o céu para criar problema com o vizinho, não vai. Não vai. Tem um processo. E a gente não pode fugir desse processo. Se você está no meio do processo, não é para você desistir, é para você suportar. Faz um carinho, segura na mão aí, aperta até ele dizer aleluia. Diz assim, suporta mais um pouco, né? Se está no tendão, vai vir a pele, vai vir a carne, está na carne, vai vir a pele, fica tranquilo, suporta. Está chegando a tua hora, está chegando a minha hora, está chegando a hora do milagre, está chegando a hora da provisão, está chegando a hora de tudo isso mudar, está chegando a hora, espera mais um pouco. Chegou até aqui, vai desistir por quê? Chegou até aqui, irmão. É igual daquela história, o cara está no ponto do ônibus, e é assim que acontece, está no ponto do ônibus, o 242 não vem, aí tu fala, não é possível, está lá, 30 minutos, 40 minutos, vou embora, vou a pé, saiu do ponto, quem vem lá? Ele passou. Fala para o irmão, não deixa o ônibus passar não, espera, vai chegar. É só um processo. Está demorando? Não tem problema. Vai glorificando, vai adorando, vai confiando, vai profetizando. Espera, é o processo. E já já a vitória chega. Já já tudo muda. Já já o milagre acontece. Já já você está aqui dando testemunho. Pastor, eu esperei. Foi até um pouquinho demais. Mas aconteceu. O meu milagre aconteceu. Quem acredita, glorifica o nome dele. Veio o processo. Osso juntou no osso. Veio tendão. Veio carne. Veio pele. Mas diz o texto que ainda não tinha vida. E aí eu me preparo para começar a pregar e já terminar. Você não estava pregando não? Não. Vou pregar agora. Muitas das vezes a nossa vida está toda certinha, irmão. A gente não está faltando nada. Está tudo no lugarzinho. Vida financeira está no lugarzinho. Saúde está boa. Estou com a minha casinha. Casamento bacaninha. Tudo arrumadinho, Marquinhos. Mas não tem vida. Não tem Deus. Não tem relacionamento com a vida. Está tudo direitinho. Pastor, não falta nada. Ó. Mas não há vida de oração. Não há jejum. Não há adoração. Eu e a pastora Marizana estávamos conversando com o pastor Mateus Soares, na última vez que ele esteve aqui, e ele disse algo que mexeu comigo, irmãos, que eu estremeci, eu fiquei com muito temor, e ele disse assim: nós estamos nos tornando expert em fazer tudo no culto funcionar, sem nos preocuparmos com a presença de Deus. Tem que funcionar o telão, tem que funcionar o músico, tem que estar tudo funcionando. Na hora que estiver pregando, na hora que o pastor Serginho estiver pregando, que ele sair de trás, aquele holofote nele, com vocês, pastor Serginho, deu tudo certo no culto, cronometrado, terminou 9 horas em ponto, legal, sem vida, sem transformação, sem presença, sem o agir do Espírito Santo. Porque geralmente, quando existe uma melhora significativa na nossa história, a gente esquece Deus. Quando existe uma melhora significativa ao ponto de se tornar aparente, a gente esquece a vida, a gente esquece Deus. O texto está dizendo
que aquela cena, aquela coisa de um monte de osso espalhado, mudou. Agora está lá os corpos, tudinho, um perfilado ao lado do outro, tudo bonitinho, os corpinhos lá, todo mundo, ó. O cenário mudou, não é mais um cenário de caos, não é mais um cenário desesperador, Sagate. Agora está tudo bonitinho, cheiroso, casa cheirosa, arrumadinha, os corpos lá, todo mundo com roupinha, mas diz o texto, não tinha vida. É como eu, não como você, é como eu, que bota minha roupinha de domingo, bota minha Bíblia nova, da King James, dou a paz do Senhor para todo mundo, como vai, paz do Senhor, você está bem? Olha, tudo bem, e entro de um jeito, e volto para casa do mesmo jeito. Eu atendi um marido, há uns dias atrás, que a esposa veio fazer reclamação e pediu o divórcio, e ele disse para mim, pastor, pergunta a ela, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não xingo, eu boto comida em casa, sabe, pastor, o que falta? E ela dizia, falta carinho, falta amor, falta relacionamento, falta, sabe, tinha osso ligado a tendão, tinha carne, tinha pele, mas não tinha vida. Irmãos, pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Deus. Tem casa que tem tudo, mas não tem vida. Está tudo arrumadinho, tudo jeitosinho, mas não tem vida. A gente vem para o culto, vê alguém se derramando, vê alguém orando, vê alguém chorando, diz, o que está acontecendo com ele? Ele está sentindo a vida, e nós estamos engomadinhos, estamos ali, não estamos com os nossos ossos espalhados, não estamos com problema nenhum financeiro, mas a gente perdeu a sensibilidade de buscar a presença do Senhor, de buscar o que realmente nos transforma. E sabe o que nos transforma? Relacionamento com a vida, com aquele que nos deu vida e vida em abundância. Pastor, por que dessa palavra? Porque não vai adiantar irmos para as ruas evangelizar, se não tivermos vida para oferecer. Jesus está com uma mulher à beira de um poço, e ele diz para ela assim, ó, se você beber da água que eu lhe der, e aquela água era ele, você nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é ser só um poço, é ser uma fonte que vai jorrar. E como é que eu faço isso, pastor? Buscando a presença de Deus, mergulhando diante da presença de Deus, não me preocupando com outra coisa senão com a presença de Deus. Talvez você diga para mim nessa noite, pastor, mas tem algo dentro de mim que está seco, tem algo dentro de mim que eu não tenho mais esperança de mudar. Profetiza a palavra, profetiza a vida, e à medida que as coisas acontecerem, comece a transbordar. Não fique satisfeito com aparentes mudanças, com aparentes melhoras. Continua profetizando, continua profetizando, continua profetizando, continua profetizando, continua profetizando, continua se relacionando.
Melhorou um pouco, não está pronto, tem um processo. O processo só termina quando a vida entra. Será que a gente consegue entender isso como filhos de Deus? Será que a gente consegue entender isso como igreja? A gente precisa ser uma igreja viva, uma igreja que transborda da presença. É claro que é importante tudo funcionar. É claro que é importante as coisas estarem, dentro dos seus conformes. Mas não é isso que muda a nossa história. O que muda a nossa história é a vida. É ouvir uma palavra e permitir que ela entre em nós e transforme o nosso interior. Aquele que roubava não rouba mais. O que furtava não furta mais. O que xingava não xinga mais. O que adulterava não adultera mais. O que mentia não mente mais. E não apenas temos um retoque na nossa maquiagem espiritual. Não, irmãos. Deus quer nos transformar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te curar para você ser instrumento de cura para outros. Deus quer te libertar para que você seja instrumento para libertar outros. Deus quer te fazer um testemunho vivo. Atos capítulo 1, verso 8: e sereis minhas testemunhas. Uma testemunha precisa ter vida e não apenas a aparência de que as coisas melhoraram. Eu quero dizer para você, para nós orarmos, nos ficarmos de pé e orar, eu quero dizer para você: não desista do processo, porque a vitória está chegando. A vida que eu e você precisamos está chegando. Amém? Segura na mão mais uma vez antes de levantar, diga assim: não desista do processo, a tua vitória está chegando. Fala para ele assim: continua profetizando em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e dar um aplauso ao Senhor. Quem recebe essa palavra da paz de Deus, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Eu tenho alguns minutos para orar, e eu queria muito que nós fizéssemos, já que dá para fazer pelo número de pessoas que temos aqui, nós fizéssemos grupos de oração, e você vai orar por essa pessoa, por esse grupo que você estiver aí. Não faz de um grupo de um que não existe, ok? Grupo de pelo menos 3, junta aí, de pelo menos 3, junta aí, pergunta para ele assim: o que é que eu posso orar por você nessa noite? Existe alguma coisa que eu possa orar por você nessa noite? Se você quiser vir aqui à frente, pastor Sérgio está aqui para orar por você, fique à vontade disso, chama alguém, não fica sozinho não, vai até alguém. Eu vou deixar você orar por um tempo aí, ok? Isso, junta aí, glória a Deus. Se houver uma oração específica, pastor Sérgio, pastora Marizana estão aqui, venha, não tenha problema, levanta aí o seu clamor de oração. Oh Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja, levanta, abre a tua boca e levanta aí. Se é sobre o seu casamento, se é sobre as suas finanças, você que está na internet, levanta aí do sofá, da sua cama, começa a andar pela sua casa. Oh Espírito Santo, traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor. Traz vida sobre os ossos secos. É um processo. Reconhecemos que é um processo, mas estamos profetizando, liberando a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando os músicos estão ministrando, vai adorando a Ele, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor.